Curso de View, aula 11. Eu coloquei importante aqui porque realmente essa aula é muito importante, porque envolve construção de formulários. Formulários são básicos em aplicações. Se você não conseguir construir um formulário em View, você está frito, você não tem nada, você não consegue fazer CRUD, você não faz absolutamente nada. Então vamos lá. Então, como terminamos a aula 10? Terminamos com esse pequeno formulário, cadastro de pessoa jurídica, muda para física, muda para jurídica, etc. e tal. Ponte aqui na frente de vocês. Nós tínhamos feito uma combinação if else com H1, com os botões também, e com dois blocos de template aqui, ó, VIF, VELSE, e deu tudo certinho, apesar desse VIF vazio aqui. Deu certinho para nós. Agora nós temos que entrar com o quê? Com os característicos do form, que são o cabeçalho de form, que seriam FRM1, FRM2, um vai para o EDPF, que é de pessoa física, outro para o ADPJ, lá embaixo a gente coloca um submit e fecha. Aí a gente tem essa surpresa aqui desagradável. Ele vem com a pessoa física aqui no início, aí você muda para PJ, adeus. Que diabo que o View está fazendo? Eu coloquei VShow, eu coloquei para mostrar esse se fosse Form PF e esse se fosse o Not PF. O que é que está acontecendo? Esse é o mal de você pensar que sabe como que a coisa está funcionando e não funciona do jeito que você está prevendo. Então, nós mudamos tudo para VShow. Negativo, negativo, negativo. Então, vamos ver qual que é a interpretação que o View está fazendo. A melhor forma de ver isso é ver como os elementos estão sendo dispostos. Então, começou aqui, ó. Nós vamos na parte do código que se refere ao contexto da aplicação, que é a div app, vamos aqui em form e olhamos. Beleza, para pessoa física está ótimo, está apresentando. Vamos mudar para PJ, que é o nosso problema? Olha o que é que ele está fazendo. Ele está colocando display none em tudo, no FRM1. E ele vem, ele anula tudo. Por quê? Vamos a esse exemplo errado, né? Mas que é para demonstrar para vocês. Quando ele vem no Not, essa aqui ele não está mostrando. Quando ele vem no Not, o que que ele faz? Ele põe hidden no de cima. E este aqui, olha, contextualmente, em termos de abre e fecha contexto, é ele que, segundo o navegador, fecha com esse cara. Não adianta você falar que é esse daqui, não. Vocês viram que quem apareceu foi FRM1 e eu dei Not nele. Ele está com Not, ou seja, está com display none e aparece. Mesmo com VIF else dá a mesma coisa. Então, vejam que este exemplo agora, a correção, explica de maneira inegável para que serve uma template. Vejam bem, eu coloquei cada form dentro de uma template e ele está valendo. Por quê? Porque ao contrário do input, input não tem um fecha input, div tem. Então, o que eu fiz? Primeiro eu corrigi em termos de VShow. Depois eu vou mostrar para vocês como que ele funciona com if else. Eu agora, colocando dentro de template esta tag, porque ela tem fechamento lá embaixo, o fechamento está fora daqui do contexto, o que não acontece em input, que não tem fechamento. Apesar de ter um form só lá embaixo, agora eles estão delimitados por template, então realmente eles somem. Vamos ver aqui na execução do 9b, a coisa agora funcionando, ainda com VShow. Vejam, olha aqui. A resolução do problema é com template. Você envolve tags, cujo fechamento de contexto está longe com template e barra template. Ó,
Fiz para os dois, em termos de form PF e not form PF. Para a gente chegar ao nosso finalmente. Compreenderam qual que é o grande problema de tags que tem o fechamento à distância? É este. Vocês têm que envolvê-las com template. Template é uma tag do view, ela não é uma tag do HTML5. A princípio, quem entende aqui é o view no processo de compilação. Então, agora nós vamos mostrar o exemplo final correto, funcionando, não com VShow, porque isso aí, né, vocês terem uma condição e ter que sair por aí colocando ela e not ela, não está certo. Nós temos que usar o quê? VIF e VELSE. Bem, agora com o domínio da situação, vejam, colocamos tudo de volta com VIF e VELSE. Vejam, os blocos novamente como deveriam ser, tanto aqui embaixo como estava, VIF form PF, VELSE, como estava no último exemplo 8D. E a parte de form? Vejam, nós estamos fechando form. Como foi aberto, vejam, eu tenho que botar um template VIF com a action do form add.pf.php, onde nós teremos a script que vai adicionar pessoas físicas. E o VELSE, tá? Quem ele está considerando como bloco adjacente para obedecer à regra do VIF, que o VELSE tem que estar logo em seguida. São blocos template. Ó. Em termos de blocos template, o VIF e o VELSE estão adjacentes. Aqui embaixo, para não dar confusão, então só deixamos em termos de blocos div. Não tem problema nenhum para nós. Aqui é opcional se usar template. Então vejam, div VIF, div VELSE. Blocos contíguos, não traz problema nenhum para nós. E aqui embaixo, o bloco que vale tanto para uma condição quanto para outra, que é o cidade e bairro. Conferindo então, vamos executar o C, vejam, aí, muda para PJ, sem problema nenhum. Vocês podem experimentar trocar estes blocos aqui div para templates. É um exercício que vocês podem fazer. Mas agora está tudo funcionando a contento. É meio complicado mesmo esse negócio de VIF e VELSE por causa justamente desse fato de terem que ser blocos contíguos e das tags como form que são fechadas num contexto muito distante do VIF e VELSE. Ele realmente fica confuso. Então podemos também ver se colocando aqui VIF e VELSE aqui em cima e aqui também nos botões não vai haver alteração. Vamos fazer esse exercício então. Então aqui no exemplo VX009D, o último aqui da série, todos estarão lá no GitHub. Trata-se da versão 3, como vocês poderão ver aí. Nós colocamos VIF VELSE para o título, ou seja, ora ele põe uma coisa, ora ele põe outra, de acordo com a condição. Fizemos o mesmo para o botão que ora diz muda para PJ ou muda para PF, aqui, e colocamos VELSE aqui, e deu tudo certinho. Agora, notem que essas tags, já dentro do contexto do VIF separado e do VELSE, elas têm abertura e fechamento. Não são igual ao form. O form nos deu o problema de obrigatoriedade de colocar a tag template pelo fato dele ser aberto em um lugar e ser fechado muito depois. Mesma coisa para o button aqui, ó, VIF, VELSE, cada um, o VIF está no contexto de button barra button e o VELSE no contexto de button barra button também. Então está fechando, então não dá problema. Ao contrário de form aqui, veja, ó,
form vai ser fechado lá embaixo. Não tem o barra form aqui em cima, assim como esse. Então, vamos ver a execução, porque é ela que desempata. Executamos aqui, né, o D e fazemos. Muda para PJ, lá. Muda para PF. Título trocando legal. Label do botão trocando legal. E os campos também. Aí vocês podem ter também a curiosidade de ver dentro do DevTools os elementos aí. É interessante, ó. Estão vendo? É interessante ver aqui o que é que ele faz. Vamos mudar aqui, ó. Dinamicamente ele muda no DevTools. Olha que maravilha, ó. Agora é o PF, ó. Cadastro de pessoa física. Tá aí o título e tal. Então, voltemos ao primeiro exemplo, o 009A, para entender por que é que ele não deu certo. O fonte dele é este daqui, aquele que tinha VShow, porque nós estávamos desconfiados que era uma série de VIF, VELSES, que estava confundindo o compilador dele. Então, não tem nenhum VIF, VELSE aqui, tem apenas os VShow. Então, vamos ver o que está acontecendo. Quando eu estou em cadastro de pessoa física, execução normal, ele vem, aí coloca o H1, cadastro de pessoa física, e o outro ele põe display none, no cadastro de pessoa jurídica. O botão muda para PJ está aqui, e o outro está aqui, ó, muda para PF. O que? Display none. Agora, está na hora de ver as tags form. Aqui está o form com Action Add PF. Legal, tá em modo show. Beleza. A parte CNPJ razão social, display none. Correto? E cidade e bairro aparecendo. Agora vamos tocar no botão, que foi esse o problema que deu, ó. Vamos tocar aqui em cima no botão, muda para PJ. Então mudamos para pessoa jurídica. O que é que aconteceu? Vejam, aqui está, no lado mais externo, o form, estão vendo? Add PF, em hidden. Mas cadê o outro form visível? Não está, correto? Vocês vão achar estranho. Não, mas o show de pessoa jurídica que nós mudamos agora, está aqui. Se not form PF, ele tem que aparecer. No entanto, ele não aparece. Por que é que ele não aparece? Por causa do fechamento. O único que dá o fechamento completo é o add pessoa física. Ele é o único que aparece aqui, ó, mas com display none. E o outro simplesmente sumiu. Cadê o outro form? É um problema de compilação do view. Por isso que a gente tem que pôr template. Por quê? Porque o form é um bloco que é fechado à distância. Então, por isso que nós precisamos fazer, né? Como vocês viram, o exemplo C ou D, que já estão com o quê? Vejam aqui, que já estão com form, os dois forms, cada um dentro de uma template VIF. Então, o form não se presta a colocar VIF ou VELSE. Então, por isso a necessidade aí da gente usar a tag template. Muita gente não entende. Por que usar a tag template? Por causa disso, para tags que fecham a distância e vão levar cláusulas de condições ou de visibilidade, como o VShow. Então, é essa a razão aí pela qual nós usamos. Então, se a gente olhar eles executados aqui no exemplo 9C, olha aqui, se uma condição está ajustada, por exemplo, vamos começar como ele começou normalmente, pessoa física, e eu mudo para PJ, olha lá, já está cadastro de pessoa jurídica, o que acontece? Nós vamos ver aqui o form 2. E vocês viram que no exemplo A, ele não está visível. Aqui no exemplo A, o que aparece é o de pessoa física, display none. Então, por isso que ele não mostra formulário nenhum. E aqui nesse exemplo,
o C ou o D, ele aparece aí, ó, muda normalmente. Assim como aqui ó, no exemplo C e D, ó, mudam normalmente. Então, a tag form, ela não se presta à colocação de cláusulas dentro dela, de condição ou de visibilidade, porque ela não fecha logo aqui, ó, dentro do contexto que seria do VIF ou dentro do contexto que seria VELS. Tomem bastante cuidado com isso. Evitem colocar as cláusulas view de visibilidade ou de condição em tag form. Então, muito obrigado por sua atenção e paciência. Esse é o fim aí da nossa importantíssima aula 11.